Olá, hoje nós vamos falar de carros elétricos, o mercado de carros aqui em Mato Grosso. E o nosso convidado de hoje é o Paulo Boscolo, que é o diretor-presidente da Fenabrave Regional Mato Grosso. Obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Vamos, antes de destrinchar um pouco esse tema de carros elétricos, falar um pouco sobre o mercado aqui no estado, né? Recentemente vocês divulgaram uma certa queda nas vendas, né, nesse último semestre. Como é que isso no país? Como é que está Mato Grosso nesse cenário? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Eu gosto muito da forma que você conduz o programa, então para mim é um prazer estar aqui, né? Estamos vivenciando um momento que eu posso dizer que é o começo da inversão da relação de oferta e procura para aquilo que a gente já estava acostumado no passado. O que eu quero dizer com isso? Pela primeira vez em praticamente 2 anos, o número de veículos faturados, ele é inferior, aliás, ele é superior ao número de pedidos colocados nas concessionárias, né? A gente vinha numa sequência de, assim, o mercado entregava no Mato Grosso 9.000 unidades e tinha 15.000 novos pedidos, né? Então ainda existe uma fila grande, ainda toda a produção da indústria, na minha opinião, nos próximos 2, 3 meses, está já comprometida com pedidos antigos, mas essa relação entre oferta e procura, ela começa a voltar para aquilo que a gente conhecia no passado, né? Em termos de números, tivemos mais uma queda, agora em junho, comparado com maio, em automóveis. Motocicletas, que é um grande número de emplacamentos, tinha tido um crescimento interessante em maio, voltou a ter uma queda agora em junho, e no geral a gente está mais ou menos equilibrado comparando com o ano passado. Lembrando que o ano passado a gente ainda estava em torno de 19% abaixo do período pré-pandemia. Uhum. Bom, então a que vocês atribuem, né, esses números, essa queda? Tá havendo uma estabilidade aí no mercado? A questão da economia nacional influencia? Ainda a componente desse resultado que mais influencia é a questão de suprimento. Ainda é a questão de falta de produto, né? Logística, uma série de coisas, o mundo mudou de ponta cabeça, ainda mais com a guerra na Europa. Sim. Então, assim, componentes importados, especialmente na área de semicondutores e tudo mais, que demorava 40 dias para chegar de navio, está demorando 3 meses, porque tem que mudar completamente a rota. Estados Unidos foi transformado no principal hub de distribuição para a América do Sul, colapsou completamente o sistema. Então, assim, as montadoras praticamente nem se arriscam mais em fazer uma previsão, né, de quando as coisas vão voltar ao normal em termos de produção, porque são fatos novos que fogem completamente do radar, do mais bem informado estrategista do segmento, né? E, ao mesmo tempo, a gente começa a entrar numa reta final, podemos chamar assim, do cenário político para as eleições desse ano. Não é a minha especialidade, não vamos falar de política, mas dá para perceber que o mercado está extremamente nervoso. Mercado financeiro, tendências de mercado, área de investimentos, tudo meio esperando o que vai acontecer. Então, isso dá uma preocupada no que vem pela frente nesse segundo semestre. Bom, e como é que está a procura, né? Como é que está o mercado comparando carros novos e carros usados? Houve aí um aumento, digamos, para carros usados de demanda? Os dois mercados, carros novos e usados, eles andam bem juntos, né? Bem em paralelo, porque normalmente, na maior parte das vezes, o carro usado ele é a forma de entrada, né? A forma de pagamento da entrada do carro novo. Então, se falta carro novo no mercado, consequentemente, falta o carro usado também. Consequentemente, pela lei de oferta e procura, os preços sobem, né? Nós temos uma análise mensal da variação de preços e, assim como na primeiro tema que falamos, né, a gente começa, depois de um longo tempo, ver essa curva de preços, uma tendência de queda, né? Ou seja, os carros mais antigos
começando a perder um pouco mais de valor do que vinham ao longo dos últimos 2 anos. Que inclusive essa valorização ou não no mercado é utilizado como um dos critérios aí, quando a pessoa quer trocar ou quer comprar um carro, Sim. né? Pensar aí as marcas e os modelos que perdem menos, digamos, no decorrer do tempo, né? E já partindo então para carro elétrico, é um investimento ainda viável nesse tempo? Como é que estão as vendas para os carros elétricos aqui no estado? Bom, o carro elétrico, não tem como a gente fugir da discussão do carro elétrico baseado na questão que o mundo inteiro está de olho, que é a questão de descarbonização do planeta. Não só com relação a veículos, a parte de mobilidade, como a indústria, como tudo, né? O que a gente faz com o nosso, quanto que a gente produz de carbono no nosso dia a dia. Essa discussão não tem como fugir, é o futuro, o mundo inteiro está de olho nisso. A parte de mobilidade é uma parte muito importante nesse segmento. O que já tem no mercado tem uma série de coisas maravilhosas para serem faladas, né, sobre esses veículos elétricos, especialmente com relação à performance. Um carro 100% elétrico é uma delícia de guiar, tem uma performance incrível, supera em aceleração e tudo os carros a combustão, né? Porém, tem o outro lado da moeda, que são os desafios que a indústria está tendo que trabalhar para poder mudar o hábito dos consumidores com algumas questões de comodidade, vamos falar de conveniência, né? Por exemplo, um carro a combustão, você abastece, vamos falar um usuário médio, né? A família que usa o carro para o transporte dentro da cidade, etc., abastece o carro uma vez por semana, cada 10 dias. Aí, né? Quem vai viajar pode abastecer o carro a cada 400 quilômetros, pode fazer um planejamento de uma viagem de férias ou a trabalho, seja o que for, com paradas de 10 minutos num posto de gasolina, que já abastece, faz o que tem que fazer e segue viagem. A história com o carro elétrico, 100% elétrico, já é bem diferente, né? O carro elétrico vira um celular. O celular você tem o hábito de carregar todo dia. Você chega em casa, pum, tomada, né? Acabou a energia, em todo lugar você tem um cabinho, pum, tomada. Carro elétrico, ok. As cidades, as estradas estão se preparando para isso, mas não é em qualquer lugar que você pode plugar seu carro elétrico, né? A autonomia que é vendida de um carro elétrico, quando se fala em 400 km de autonomia, é naquelas condições ideais, sem trânsito, sem isso, sem aquilo. Na realidade isso não chega talvez a 85%, 90% disso. E para isso você precisa ter uma carga completa, às vezes de horas. Na melhor das hipóteses, o que tem de mais avançado, fala-se em 40 minutos para 80% de carga, né? Questão de valores. Se você imaginar a comparação, por exemplo, vamos imaginar 2 modelos de carros similares, um elétrico e um a combustão ou híbrido. A diferença de valor está na casa de 80, 90 mil reais. O mesmo carro, né? Aí a pessoa, mas eu não vou gastar combustível. Ok, pega 90 mil reais, esquece o que você pode fazer em termos de aplicação financeira, aplicar em algum outro tipo de negócio para dar retorno. Imagina que você vai botar 90 mil reais, né? Vai guardar numa gaveta ou numa conta bancária, e aí você vai fazer o tempo no usuário médio, assim, quanto tempo? Tem que andar 25, 30 anos com esse carro para voltar esse investimento. Então, o consumidor hoje do carro 100% elétrico é um consumidor que está muito mais plugado na modernidade, em estar abraçando essa causa da descarbonização. A pessoa pode falar, mas eu tenho geração, eu tenho uma usina fotovoltaica de energia solar. Ok, mas você teve que investir nessa usina. E uma pessoa que mora num prédio, não tem como botar uma usina no telhado. Dos prédios hoje disponibilizam um cartão de carregamento elétrico que tem custo, é jogado no condomínio. E esse custo é em torno de 40% do que se gastaria de combustível. É o custo da energia elétrica. Para o carro elétrico. Para o carro elétrico. Né? Então, tem esses desafios que a indústria tem que desenvolver para trazer o mais próximo possível da conveniência que nós temos hoje com a opção secular, né, do carro a combustão. Né? Falando em performance, né, qual a diferença, aí no caso do carro híbrido, né, qual a diferença da utilização desse carro
na cidade ou na estrada, usando ele como carro elétrico, existe diferença na performance? O híbrido, aí o que acontece? O carro híbrido é um carro que tem um motor a combustão, né? E tem também um motor elétrico. Aí esse motor elétrico, ele vai ter duas funções. Uma é funcionar com carro 100% elétrico, só que nesses casos, até porque o carro a combustão, o carro que é híbrido tem que acomodar espaço para o tanque de combustível, para o próprio motor a combustão, para os motores elétricos, normalmente um no eixo da frente, outro no eixo de trás. Não tem condições de ter o mesmo parque de baterias de um carro 100% elétrico, né? Então, a autonomia do carro híbrido, se você pensar só na energia elétrica, ela é bem reduzida. Um carro híbrido hoje, um bom carro híbrido no mercado, te dá uma autonomia de 60 km. Normalmente, o quê? Suficiente para 2 dias você ir e voltar para o trabalho com segurança, antes de ter que recarregar. Essa na condição de uso 100% elétrico, né? Para quem não quer usar absolutamente o motor a combustão. Esse caso vai estar carregando um peso extra desnecessário, que é um motor a combustão, né? No caso do híbrido, ou seja, usando as duas fontes energéticas, o combustível e a eletricidade, o motor elétrico funciona como um adicional de potência, né? Então, normalmente o carro híbrido ele tem um motor a combustão normal e um motor elétrico ou 2 motores elétricos que aumentam a potência daquele powertrain em uma necessidade de uma aceleração mais forte, né? De um ganho de potência. E ele funciona automaticamente, sem o motorista se preocupar com agora é elétrico, agora é isso, agora é aquilo, de acordo com a necessidade que você comanda pelo acelerador. Então, na verdade, assim, quem estiver na intenção de investir em um carro elétrico tem que só pesar todas essas questões, né? Que tipos mais de critérios a pessoa pode utilizar, pensando aí nesse futuro que, como você falou, é inevitável, né? Vale a pena hoje, por exemplo, então, investir? Não, sob o ponto de vista financeiro, eu não acredito que vale a pena, a não ser que a pessoa vá diferença que você falou de valor muito e dentro da cidade. Porque assim, falando do carro 100% elétrico, né? Porque se ele pensar, nós estamos num estado que as distâncias são enormes. Se a pessoa falar, eu vou fazer um bate-volta em Rondonópolis, tá a pé. Porque ele vai ter que chegar lá e vai ter que plugar numa bateria e ficar um bom tempo, né? Até poder dar uma carga para poder ter segurança para voltar. É para ir para Chapada só, né? Para Chapada, né? Imagina, Sinop está fora de cogitação. Tem até nos postos de apoio da concessionária que cuida da rodovia, todos eles têm um plug para carga rápida, mas é uma carga rápida de 40 minutos, né? Então não é igual um posto de gasolina que você vai embora, né? Agora, eu acho que essa transição é a hora e a vez do carro híbrido. Apesar ainda das suas particularidades, que são os desafios para melhorar essa questão da conveniência, você tem as duas opções. Você tem um carro para fazer uma viagem de longa distância e tem o carro para economizar combustível no uso urbano, né? Questão de preço é um desafio muito grande ainda da indústria, porque o que faz um carro ser competitivo no mercado é o volume, né? Então é aquela história. Enquanto não tiver a história da Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. O carro elétrico vai se popularizar quando ele tiver preço. E ele vai ter preço quando ele se popularizar. Então o desafio da indústria, né, de conseguir entregar alguma coisa no mercado que seja competitivo, que o brasileiro médio possa comprar, isso também é um desafio, né? Não colocam barreiras, né? É questão de, talvez no nosso radar, para a minha geração, sei lá, mais 15, 20 anos, vai ter uma evolução muito grande já, imagina num futuro, né? Desse processo como um todo. E como é que é, por exemplo, para manutenção, mercado de peças? Porque muitos desses carros importados, às vezes, tem peça que não tem à disposição, tem que esperar a importação e aí fica com o carro para isso, falando só em como carro a combustão, né? Tem isso também? Pensando, um carro elétrico, ele é um carro igual outro carro qualquer, tirando a parte do motor. Ou seja, manutenção de freio, continua tendo. Suspensão, continua tendo. O carro vai continuar sujeito aos pequenos acidentes ou grandes acidentes do dia a dia, de trânsito, da mesma forma que o carro a combustão. A grande diferença que tem é que o motor elétrico é de uma manutenção
basicamente inexistente, né? Não tem troca de óleo, não tem desgaste. O desgaste dos componentes é muito menor, né? Não tem a questão do câmbio. O motor elétrico, ele te entrega a potência de parado a velocidade máxima com a mesma transmissão. Não tem essa coisa de ter que mudar a marcha. Então, isso diminui o número de componentes, né? O que a indústria, a ideia do carro elétrico vende muito a ideia de que você não vai ter manutenção por 10 anos, ok, no motor, mas o resto do carro todo tem manutenção. E outra, o mercado troca de carro, o brasileiro médio, o usuário no mundo médio troca de carro entre 2 e 3 anos, não é porque o motor vai acabar. É porque saiu um modelo mais bonito, com mais tecnologia, tem um multimídia diferente, uma cor nova, né? O cheirinho, tudo isso são fatores que influenciam na decisão de compra, né? De um carro novo. Ok, e outra coisa, que também, pra você ter uma ideia, minha filha está se mudando para São Paulo, o veículo dele, olha só, eu sou dono de concessionária, minha filha vai morar em São Paulo e decidimos que o melhor veículo para ela, lá onde ela vai morar, vai ser um patinete elétrico, né? Porque São Paulo, né? São Paulo, você sai de carro, o que você faz com o carro? Não tem onde parar, etc, etc. E aí eu vendo um patinete elétrico, o vendedor do patinete chegou para mim e falou assim, olha, o patinete tem 1 ano de garantia, mas a bateria, 3 meses. E outra, se pifar a bateria é R$1.000, um patinete de 3.000. Então, não sabemos ainda o que é que vai virar um mercado de seminovos de um carro elétrico. Porque o que já é sabido é que o preço da bateria é extremamente alto. Talvez custe, sei lá, 30% do valor do carro inteiro. Nossa. Um carro com 10 anos, a hora que acabar essa bateria, com 5 anos, a hora que a bateria tiver com meia vida, vamos dizer assim, não vai valer aquilo tudo, mas a bateria, para ele colocar, continua sendo uma bateria nova, igual um iPhone. Você pode ter um celular, né, com 2, 3 anos de uso, você vai colocar a bateria é o preço de uma nova. A bateria não é mais barata. Enfim, isso é uma coisa que... Muitos desafios, são como os você disse. Desafios. E quanto à questão tributária, né? A gente sabe que Mato Grosso agora teve uma redução, foi aprovado, né, a redução do ICMS em nível federal, mas assim, o que isso influenciou ou vai influenciar para esse mercado? Já dá para se perceber, para sentir isso, comparando inclusive Mato Grosso com outros estados? A questão do combustível, né? O ICMS. Bom, eu acredito que o principal impacto dessa questão do ICMS é no combustível, na gasolina e no diesel. Gasolina, o volume é muito pequeno e hoje os carros do ciclo Otto, vamos dizer assim, tem ciclo Otto e ciclo diesel. Os carros do ciclo Otto, 90 e tantos % são flex, né? E o preço do álcool baixou, né? Baixa, ele varia muito em função não do mercado internacional, mas mais da questão da safra, da exportação do açúcar, esse tipo de coisa. Então você vê que o álcool baixou bastante. Então no ciclo Otto a coisa está mais ou menos, não tem muito impacto. No ciclo diesel, a alta foi tão grande, mas tão grande, que em primeiro lugar, acho que transportadora nenhuma teve tempo de mudar uma estratégia em função desse valor, continuou trabalhando, aumentando o frete onde foi possível e assumindo esse aumento de custo onde foi possível. Então, essa questão de ICMS começa a trazer um pouco de volta para a realidade da planilha de custos das transportadoras. Né? Eu acho que, de novo, é um assunto político, que não é o nosso tema aqui, mas onde ele toca o assunto mercado de veículos, né? Na grande maioria, os veículos a diesel, eles não são... a opção pelos veículos a diesel está muito mais voltado pela capacidade de trabalho, de carga, de peso, de autonomia, do que propriamente de economia de combustível. Então, ainda não percebemos um grande impacto no modal de transporte
de carga por conta dessa variação de preço de combustível. Agora, uma curiosidade, é até pessoal, porque a gente observa isso aqui em Mato Grosso e talvez por causa do agro, o crescimento também de carros esportivos, carros de altos preços, né, aqui, girando na nossa capital, né? Isso já foi perceptível e vocês têm dado, já há realmente um crescimento na venda desse tipo de carro? Esses veículos, esses marcas, né? Mas acho que você nem precisa, né? Percebe, esses super esportivos, os europeus, né, que predominam nesse mercado, ele entra em duas componentes. Eu sou engenheiro, então estou toda hora falando em componentes variáveis e tudo mais, né? Primeira é assim, uma relativa facilidade que os grandes produtores do agronegócio têm de adquirir um veículo desse. Né? Um carro de 1,5 milhão, 2 milhões, não chega a ser assim. Enfim, é possível para um número que é representativo no nosso estado. Por outro lado, tem o conflito de onde andar com esses carros, né? Nas ruas de Cuiabá, esburacadas, mas a gente vê bastante na rua, né? Eu acho que o acesso a esses carros por empresas especializadas em importação e tudo mais tem aumentado, né? E com isso a gente tem visto mais nos condomínios, né? Lá na Getúlio Vargas de domingo à tarde, a gente tem visto mais a presença desses carros. Eu sei que tem empresas já com a negociação da carta de uma dessas alemãs, então não vamos adiantar nem nomes nem marcas, mas você vê, essa coisa do europeu, até pouco tempo atrás, eu não vou falar que hoje é para qualquer um, mas até pouco tempo atrás, uma Mercedes era algo que você só via no cinema. Era algo, vamos falar o quê, 10 anos atrás? Não é muito mais do que isso. Tempo, né? Hoje é uma coisa que está competitiva com os carros, com os asiáticos, os americanos, né? Se falava, imagina que uma marca como a Jaguar tem uma concessionária em Cuiabá, né? Isso há talvez 10, 15 anos era algo impensável. Então, essas grandes marcas, elas estão se aproximando com produtos e com apelo de comunicação, mas, vamos falar assim, do mundo dos mortais, né? Bom, para segundo semestre, quais são as expectativas, apesar da eleição que deixa aí o mercado um pouco tenso, né? Mas vocês têm uma estimativa de vendas? Olha, a própria FenaBrave Nacional parou de divulgar, não de divulgar como se fosse uma informação secreta, não. Parou de estimar, né? E parou de lançar esse dado porque é muito específico, difícil, né? é muito difícil. Óbvio que a gente sempre, conjugando um verbo que eu aprendi outro dia com o Sérgio Cortella, né? Claro que nós temos sempre que esperançar, né? No sentido de fazer acontecer com otimismo, não de esperar, tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo. Mas é claro que a gente é otimista, tem por onde trabalhar e construir um segundo semestre positivo em termos de resultados, né? E continuar nessa escalada de recuperação do enorme baque que tivemos nos últimos 2 anos. A pandemia, né? Alguma questão que a gente não abordou para encerrar, que você gostaria de trazer? Tem uma coisa que raramente a gente conversa nesse tipo de oportunidade, mas merece um destaque gigantesco na operação de uma concessionária e na vida do usuário como um todo, do usuário dos veículos, né, dos consumidores como um todo, que é o pós-vendas. Né? O que é o pós-vendas? É o dia seguinte que você pegou o carro novo na concessionária, você passa a ser o cliente do pós-vendas, oficina, revisões, reparos e tudo mais. E é interessante esse setor que, com essa coisa da redução do volume de emplacamentos e vendas, passou a ser, assim, uma concessionária hoje que não abre, que não pensa da oficina como o coração do negócio, está fadada ao fracasso. Né? Então, eu acho que o consumidor deve estar percebendo, o público que te assiste deve estar percebendo no dia a dia um cuidado especial no agendamento da revisão, a competitividade em preços. Acabou aquela coisa de que preço de concessionário era impossível, era muito mais caro. Hoje, se você for no mercado paralelo e for numa concessionária, você pode se surpreender
né, com a competitividade que nós temos hoje para um reparo de uma colisão ou de uma revisão, enfim, de alguma questão mecânica, né? E que, para você ter uma ideia, 70% da folha de pagamento de uma concessionária está dentro da oficina, né? O estoque de peças, tudo isso, é o lado de cá do balcão que pouca gente enxerga, mas que é o coração da operação nos dias de hoje. Tá aí, então, mais um critério para quem pensa em comprar um carro, procurar saber como é que é justamente nesse momento, no pós-venda, né? Como é que é feito, né, todo o trabalho, a manutenção, o atendimento, porque depois a dor de cabeça que é, quando você não consegue, né, um retorno, ou ser bem atendido, ou, né, enfim, é algo a se levar em consideração também, né? É verdade, e a internet está repleta de informação para quem quiser entrar sobre saber a vida de uma marca, né? Tem os fóruns de debate sobre cada modelo, sobre cada marca e tudo mais, e à disposição do consumidor. Tá joia, muito obrigada novamente pelas suas informações, sua presença aqui. Agradeço, sempre um prazer, parabéns pela forma que você conduz a conversa. Obrigada. A gente se sente super à vontade. Obrigada. Nós ouvimos então Paulo Boscolo, que é diretor-presidente da FenaBrave Regional Mato Grosso, e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Curta e compartilhe para quem principalmente quer trocar de carro, quem quer pesquisar um pouco mais, falamos de carros elétricos, tem muita informação aqui. Obrigada pela audiência, até a próxima.